Olá e mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje trago um vídeo muito especial que eu gosto sempre muito de fazer porque é dedicado às crianças, onde vou ensinar a desenhar alguns animais e alguns elementos para depois fazermos uma composição final, como aliás já fiz quando foi dos animais do mar. Espero que gostem. Vamos então começar, chamem as crianças aí de casa ou guardem para depois fazerem com elas. E basicamente os materiais vocês podem utilizar o que quiserem, mas eu começo sempre por desenhar a lápis, depois passo com uma caneta preta e depois pinto. Podem pintar o que quiserem, eu normalmente uso marcadores. Então, vou começar pela galinha. São super fofas e eu acho que são também tão simples e dá para fazer imensas posições que fica muito giro, e grandes e pequeninas, e podemos fazer a família inteira. Então vamos começar por fazer uma meia-lua, um semicírculo, mas assim não muito direito, um bocadinho inclinado. Eu vou fazer na posição com a galinha com a cabeça para cima, mas se ela estiver a comer podemos fazer com a cabeça para baixo, também fica muito giro. No segundo passo, e vamos repetir o primeiro e vamos sempre fazer assim, que, para as crianças conseguirem ganhar confiança nos traços que fazem. Repetir o traço anterior, o passo anterior e voltar, ou melhor, pôr algo novo no passo atual. Portanto, no segundo passo, para além da meia-lua, eu acrescentei 2 triângulozinhos, mas com umas ondinhas na ponta, um para a asa, outro para a cauda. E no terceiro passo estou a fazer exatamente o mesmo, 2 triângulos com umas ondinhas na ponta, na base, e fiz um coração a fazer a crista da galinha, um triângulo pequenino para fazer o bico e uma gota para fazer ali aquelas coisas, aqueles papos que as galinhas têm debaixo do bico. Depois, no quarto passo, vamos fazer os últimos pormenores, vamos repetir, vamos fazer o olho, que é o que falta, e as perninhas da galinha. Vamos voltar a fazer os triângulos, convém explicar às crianças que são figuras geométricas que elas estão muito habituadas a fazerem, mas só com algumas alterações. Estes triângulos têm só umas ondinhas na ponta, a crista é um coração, debaixo do bico é como se fosse uma gota, são tudo coisas muito simples e mesmo que elas façam assim um bocadinho não tão bem à primeira, vão com a prática, vão conseguindo ganhar um traço mais firme e depois vai ficando melhor, eles vão ficando também mais contentes. Como sempre, antes de pintar, eu apago o lápis que está por baixo. Escolhi aqui estas cores e estas canetas, mas na decoração é mesmo onde as crianças podem expandir um bocadinho mais a imaginação, fazerem como gostam mais, podem fazer não uma galinha tão real e fazer com padrões, às bolinhas, às pintinhas e divertirem-se, que é para isso que isto serve. E pronto, temos a nossa galinha e acho que ficou bem gira. Vamos então desenhar o próximo animal. O que é que será? Claro que tinha que ser, ou que não podia faltar, uma ovelha. E eu neste vídeo, tal como vocês já me pediram várias vezes, não acelerei o processo, até porque, pelo que percebi, nestes vídeos que eu faço para crianças, vocês gostam de que a criança faça enquanto eu estou a desenhar também, e portanto estou a desenhar em tempo real, e só na parte de passar com a caneta é que eu vou acelerar o processo. Agora tenho que explicar aqui o que é que eu estou a fazer. Então, para fazer a cabeça da ovelhinha, basta fazer um triângulo, mas um bocadinho arredondado, no vértice que fica virado para baixo. E depois, para as orelhinhas, vamos fazer assim umas formas ovais. Portanto, um triângulo e 2 formas ovais para fazer a cabeça. Depois, o que é que vamos aqui acrescentar no terceiro passo? Vamos acrescentar o corpo da ovelha, que é muito fofinho, porque tem muita lã, e portanto é só fazer uma forma quase circular, mas com muitas ondinhas à volta, como se fosse uma nuvem. Pronto. Acho que assim é uma forma fácil de explicar. Para fazer ali o rabiosco, pus ali só também uma forma oval. E depois vou fazer aqui as patas desta forma, mas para crianças mais pequeninas é muito difícil fazer traços tão juntos uns dos outros. Portanto, podem só fazer um tracinho para cada perna, se não conseguirem fazer 2 traços para fazerem uma perna. E vai ficar super gira na mesma.
Então, no passo 4, vamos repetir tudo e acrescentar então o que dá a expressão à ovelha, que é a cara, os olhos e o nariz. E aqui nos olhos vocês podem fazer de várias formas. Na galinha é um bocadinho mais simples, só pus uma pintinha, mas nestes animais, e principalmente porque se vêem os 2 olhos, na galinha só se vê um, a maneira como nós fazemos os olhos pode mudar completamente a expressão. Eu aqui fiz de uma forma, não gostei, e depois agora estou a fazer de novo. E mesmo assim, acho que fosse agora, ainda fazia diferente. Acho que punha mais afastados e mais pequeninos. Assim parece que ela está quase a sorrir, mas... Bom, podem experimentar e ir brincando com isto dos olhos, porque basta mesmo mudar um bocadinho de nada, como é que nós fazemos, ou fazer só uma pintinha, fazer muito juntos, fazer muito afastados, muda completamente a expressão. E pronto, podem ir brincando com isso e jogando com isso e vejam como é que fica. Aqui, agora vou pintar à minha maneira e vou fazer uns efeitos para simular os rolinhos, não é? Que elas têm do pelo, que podia ter feito com a caneta preta também, mas resolvi fazer só com a caneta de cor para não ficar tão marcado, mas só para dar a ideia que o pelo não é completamente liso. Também acho que ficou amorosa, acho que está super querida. E vamos passar então ao terceiro animal, que vai ser uma vaca. Eu gosto particularmente desta, porque fica mesmo fofinha. E depois, com estes animais, eu como fiz na primeira vez para a série que fiz dos animais do mar, vou fazer 2 episódios, portanto este e outro, a explicar vários animais, mas depois vou fazer um terceiro onde eu faço uma composição final com todos os animais e todos os elementos que eu ensinei a desenhar. Então vamos lá explicar como é que vamos desenhar a vaquinha. Vamos fazer a cabeça igual à que fizemos para a ovelha, apenas vamos fazer diferente as orelhas, porque as vaquinhas têm as orelhas muito pequeninas, não têm... Bom, na realidade, as ovelhas também não têm as orelhas como eu ali as desenhei, não é? Quase nem se vêem, mas pronto. Acho que fica melhor assim para se perceber que é uma vaca e então fiz as orelhinhas mais pequeninas. O corpo, basta fazerem um retângulo um bocadinho mais arredondado nas pontas. Eu por acaso a fazer a vaca tive aqui, apaguei e refiz várias vezes. Aqui no vídeo não se vai ver porque está cortado, mas porque tive um bocadinho de medo que as crianças depois não conseguissem fazer como eu estava a fazer. E então tentei simplificar e fazer só as formas então mais conhecidas. Portanto, o retângulo, as orelhinhas já fizemos várias vezes, portanto que é fácil. E não fazer assim muitas invenções. Onde fiz um bocadinho mais difícil foi nas pernas, que já vou mostrar agora a seguir. Mas de qualquer forma, também se este retângulo não sair muito bem, eu quando experimentei com os meus filhos cá em casa, o que acontecia é que eles ficavam assim, olhavam para o desenho deles e olhavam para o meu e achavam que não estava muito parecido, porque a cabeça não estava colocada no retângulo, no corpo, como eu coloquei. E então eu estava a cabeça um bocadinho mais de fora e então parecia que não conjugava uma coisa com a outra. Mas quer dizer, vão tentando até conseguirem e também eu acho que fica tão giro quando eles fazem os desenhos deles todos toscos e que dá um ar super pitoresco. Eu gosto. Aqui então estou a fazer um bocadinho as pernas mais difíceis, mas façam 4 pauzinhos se as crianças não conseguirem. Se quiserem ir para outro nível, então tentem fazer ali, que eu achei que ficava giro, a desenhar mesmo aquelas junções dos ossos que elas têm ali nas pernas, mas só para dar um ar de graça, porque podem fazer 4 pauzinhos e fica o máximo na mesma. Depois então no quarto e último passo, vou repetir tudo o que já fiz até agora e vamos pôr os pormenores. Se quiserem fazer um boi, um touro, o que quiserem, em vez de uma vaca,
vão ter que pôr uns corninhos e não pôr as manchas, por exemplo, para se perceber que não é uma vaquinha. Portanto, isso podem também experimentar, ou quando depois forem fazer, sentarem a aprender, quando já souberem a base, já podem experimentar e fazer de forma diferente. Eu aqui quis fazer mesmo uma vaquinha, portanto vou pôr as manchinhas, e a única coisa que eu fiz assim, diferente para não ser tão monótono sempre a vaquinha, com as manchinhas pretas, fiz as manchas castanhas, que acho que lhe dá um bocadinho mais de vida do que se fizesse só com as manchas pretas, que é o que se vê mais. Mas lá está, quando chega à parte de decorar, as crianças podem fazer o que elas quiserem. Esta parte aqui que eu estou a fazer do nariz também é muito importante, porque é o que vai dar a expressão toda da vaca. E os olhinhos eu aqui já fiz mais pequeninos e mais longe um do outro, como eu tinha dito há bocado, para a ovelha fica completamente diferente, muda tudo. Se vocês repararem a expressão de uma e a expressão de outra, a ovelha parece que está a sorrir, a vaquinha parece que está a olhar para nós muito espantada, fica completamente diferente. As manchinhas vão fazer de forma aleatória, espalhando pelo corpo da vaquinha. Agora vamos pintar. Antes de pintar, passo sempre com a caneta. Só recordar, caso não tenham visto os meus outros vídeos onde eu utilizo sempre estes mesmos materiais, mas a minha caneta que eu estou a utilizar é de tinta à prova d'água. Ou seja, eu depois, quando vou passar com os marcadores por cima, não borra. Portanto, tenham cuidado, porque para fazer desta forma que eu estou a fazer, tem que ser com uma tinta especial, na tinta preta, porque senão, se forem marcadores normais, mais vale fazerem ao contrário, pintam primeiro com os marcadores normais e depois então passam com a caneta preta por cima, e assim não há o problema de borrar. E pronto, tal como eu tinha dito, já estou aqui a pintar a vaquinha com esse castanho. Eu acho que ficou super giro, ficou muito mais giro, ainda bem que escolhi o castanho, ficou bem mais giro do que se fosse preto. Mas depois, se fizerem uma quinta ou uma conjugação com vários animais, fica giro pintarem umas de uma cor, outras de outro, e ir variando. Então aqui estão estes 3 animais já feitos, e agora achei que podíamos fazer um outro muito simples, mas que também vai dar o ar da sua graça quando fizermos uma quintinha, que é o patinho. E eu lembrei-me deste até porque depois fazer o patinho grande com vários patinhos pequeninos à volta, acho que fica super giro. Então, o patinho vai ser muito simples. Basicamente a cabeça é uma forma oval, mas eu fiz um bocadinho mais achatada no topo, ou seja, é como se fosse uma bola, mas um bocadinho mais achatada em cima. Para o corpo propriamente dito, vamos fazer outra vez, digamos assim, uma meia-lua, ou seja, a parte de cima é reta, é completamente direita, e a parte de baixo, que é a que vai tocar na água, é arredondada, como se fosse então uma meia-lua. Isto na realidade é mais um retângulo arredondado em baixo, mas pronto, são formas muito simples. Se for muito complicado fazer a parte da cabeça mais achatada, mais virado para cá, virado para lá, basta fazerem uma bolinha e um retângulo um bocadinho arredondado para o corpo. Fica ótimo na mesma. Então, para este segundo passo, o que eu vou fazer a mais vão ser ali os detalhes da asa. Eu aqui também acho que o meu segundo passo não ficou nada parecido com o primeiro, mas está bom. Pronto, fiz ali um bocadinho da asa, fiz o bico. O bico é um triângulo, mas assim um bocadinho a puxar mais para cima, para dar um ar assim mais patusco ao patinho. Se for assim um triângulo muito direito, acho que não fica tão querido. E depois, aqui estou a emendar porque não gostei muito ali da forma como estava, porque não estava muito semelhante ao de cima, mas na realidade tanto dá. O que interessa é ir sempre fazendo e ir melhorando o traço a cada passo que nós vamos fazendo. No terceiro e último passo vou fazer então o mesmo que já fiz até agora, e como veem, isto está em tempo real e não é, quer dizer, eu estou habituada a desenhar, obviamente também estou a desenhar mais devagar para se perceber em casa, mas não desenho isto a correr. É preciso tempo para fazer as coisas bem, e acho que devemos explicar isso às crianças, que às vezes elas querem fazer tudo com muita pressa e chegar a um resultado final e bom quase de imediato, não pode ser.
temos que fazer devagar, fazer uma vez, fazer outra vez, e então sim vamos ter um resultado cada vez melhor a cada vez que vamos fazendo uma e outra vez. Aqui no último passo, então, acrescentei um rabiosque ali no patinho, que fiz um coração, uns cabelinhos despenteados, o olho, e fiz ali umas ondinhas na asa só para simular um bocadinho as penas que o pato terá na asa. Estou a fazer agora umas curvas para dar a ideia de água, não é? Estou a pôr o pato dentro de um lago, por exemplo. Vou passar com a caneta preta e depois então vou pintar o patinho. Não fiz assim nada muito original, podia ter sido muito mais criativa aqui no pato. Mas pintei de amarelo o bico cor de laranja e pronto, e a água azul. Mas acho que dá para fazer coisas bem bonitas, porque em vez de um patinho assim amarelo, pode ser aqueles patinhos que têm muitas cores, e então podemos jogar aqui com os verdes, com os castanhos, com os beges ou até com os padrões, fazer uns risquinhos, umas pintinhas, coisas giras, porque o patinho é muito simples de desenhar, portanto acho que eles não se cansam se depois tiverem que gastar mais algum tempo a fazer a decoração do patinho propriamente dito. Agora vou fazer um elemento que serve mais para compor, não é um animal, mas que serve para compor depois o nosso desenho final. Vou fazer uma árvore, ou seja, não é bem uma árvore completa, vou fazer uns troncos e umas folhas, e que é muito fácil. A folha, que é o que eu vou agora aqui explicar, já fizeram nas orelhas dos animais que fizemos aqui atrás, já fizeram as orelhas da vaquinha, da ovelha, até o papo da galinha é mais ou menos aquele formato, e portanto é uma forma que já sabem fazer muito bem. Pus aqui a opção 2 com uns tracinhos no meio, mas eu depois nem fiz, porque já vão ver, fiz de outra forma. Para fazer o tronco não é muito fácil de explicar, mas basicamente isto é ir fazendo traços um bocadinho de forma aleatória, pensando que de um tronco principal saem troncos mais pequeninos. Portanto, é fazer sempre um traço maior e depois fazer outros traços mais pequeninos que estão a sair desse traço maior. E agora, para distribuir as folhas, também é completamente aleatório, não é? Até pode não ter folhas, se for outono, podem só pôr as folhas a cair, em vez de pôr as folhas na árvore. Ou algumas na árvore e algumas a caírem, então vamos pintar as folhas mais de amarelos e castanhos. Eu aqui pus as folhas na árvore, também de forma aleatória, e portanto pintei-as de verde. Mas, como eu estava a dizer, eu não fiz aqueles veios no meio das folhas, mas quando fui pintar as folhas, em vez de pintar de uma só cor, pintei de 2 verdes diferentes e numa só folha utilizei os 2 verdes. Ou seja, como que a dar um bocadinho mais de movimento às folhas, para não ficar tão lisas e tão só 2 dimensões, se utilizarmos 2 ou 3 tons de verde, até mesmo pintá-las por inteiro, uma de um verde, outra de outro, outra de outro, ou então como eu fiz, que em algumas delas pintei com os 2 tons de verde, que dá a ideia até que uma está mais virada para o sol, a outra apanha mais luz de um lado, ou não apanha tanto, e dá mais movimento ao desenho, não fica um desenho assim tão básico. Acho que fica também super giro, e é uma opção, em vez de fazer aqueles risquinhos dentro das folhas, que também é muito visto, isto é a outra opção e acho que fica super giro. Depois pintei o tronco com castanho, podia ter utilizado vários castanhos, ou podia ter feito os risquinhos do tronco, não é? Aqueles veios que o tronco tem, mas não quis fazer assim muito mais. E até porque estas minhas canetas, como são de bico de pincel, dão assim uma textura. E portanto acho que ficava bem só assim. E pronto, temos aqui já os 5 desenhos que eu vim apresentar hoje, 4 animais, um elemento que serve depois para compormos tudo. E eu acho que ficou super giro, super queridos, todos os animais, e super fáceis de desenharem, tirando ali as pernas da vaquinha, que é um bocadinho mais difícil. Espero que tenham gostado, façam like, partilhem com quem achem que faz sentido e não se esqueçam de subscrever. Obrigada!